E olha só, gente, conforme eu falava para vocês, tem novidade, tá? No que se refere à saúde e aos padrões aí de medições internacionais, porque 56 especialistas de todo o mundo estão propondo uma reformulação no diagnóstico da obesidade. A definição de obesidade não deve mais depender somente do índice de massa corporal, o chamado e famoso, IMC, como acontece hoje. Segundo eles, o IMC pode não refletir de maneira precisa os riscos à saúde, pois não leva em conta a composição corporal de cada indivíduo, como a distribuição de gordura e também a massa muscular. Tem outra questão, tá? Nem sempre pessoas com excesso de gordura tem um IMC que indique obesidade. Então, com isso, uma nova abordagem está sendo aí considerada, levando em conta outros fatores para um diagnóstico mais completo e eficaz. Essa revisão também prevê duas novas categorias para a realização do diagnóstico: obesidade clínica e obesidade pré-clínica. A gente conversa agora ao vivo com a nutróloga Andréa Pereira. Doutora, muito boa tarde para você, bem-vinda. Vamos começar, doutora, explicando, como esse cálculo, esse IMC é feito hoje e por que está se discutindo, doutora, que apenas ele não seria o suficiente se a gente vem aí longos anos utilizando ele como um balizador fundamental, importante para dizer se uma pessoa tem uma gordura expressiva a ponto de ser considerada obesa. Muito boa tarde, bem-vinda. Opa, estava desligado. Então, boa tarde, tá? Queria agradecer o convite. Então, o IMC, ele é o índice de massa corporal. Como que eu calculo o índice de massa corporal? O peso dividido pela altura ao quadrado, né? E quando a pessoa tem o IMC acima de 30, você pode ter uma classificação com obesidade. Então, ele é um índice muito prático para ser realizado no dia a dia, para você fazer estudos, porém, ele não leva em consideração a composição corporal da pessoa. Então, se eu pegar, por exemplo, um atleta, um fisiculturista, muitas vezes ele tem um índice maior que 30, mas ele não tem obesidade, porque ele tem excesso de músculo, não excesso de gordura. O excesso de gordura corporal caracteriza também a obesidade. Perfeito. Doutora, tem um dado até que chama muito a atenção da Organização Mundial da Saúde, que diz que atualmente mais de 1 bilhão de pessoas são consideradas obesas no mundo todo. Você acredita, doutora, que com esse novo cálculo, quer dizer, levando também, e não usando apenas o IMC para definir se uma pessoa é obesa, a gente deve ter uma revisão, uma atualização nesse número? Se sim, eu lhe pergunto, seria uma revisão talvez para cima, ou seja, mais pessoas sendo diagnosticadas como obesas, ou uma revisão para baixo? Olha, eu acredito primeiro, a gente ainda não tem isso estabelecido como um diagnóstico de obesidade que vai ser feito no mundo inteiro, porque a gente tem alguns problemas com ele. Vamos pegar aqui o Brasil. Para eu utilizar, essa avaliação da composição corporal, eu tenho que ter algum método para avaliar a composição corporal. Então, se a gente pegar o SUS hoje, a gente não tem métodos de avaliação de composição corporal em todos os serviços do SUS. Então, já há algum parâmetro que sai fora, dessa classificação. Isso acontece em outros lugares do mundo também. Então, ela é muito bem-vinda. Eu acho que para onde você tem uma estrutura, e principalmente aqui na saúde suplementar, no atendimento particular, a gente consegue aplicá-la, a gente já faz isso, até eu falei, é nova, mas não tão nova, Para quem trabalha com obesidade, isso já é feito. Você faz essa avaliação de composição corporal. E aí a gente não sabe se isso vai cair o número de pessoas com obesidade ou se vai aumentar, Deve ficar mais ou menos equilibrado. Acho que o grande índice, assim, o grande enfoque que a gente tem que ter é que, infelizmente, a obesidade está aumentando no mundo inteiro. Então, no Brasil, hoje, a gente tem cerca de 26%, 27% de pessoas com obesidade, mas em 2035 há uma previsão de 41% da população. Então, realmente, você tem que ter um cuidado maior, uma avaliação melhor aí desses pacientes. Você falou, doutora, é importante mencionar essa questão do SUS, A gente sabe que muitas vezes esse padrão
esse atendimento no particular, num serviço de atendimento médico particular, ele é muito diferente do que é oferecido de fato aos médicos para eles poderem utilizar nos pacientes via SUS, né? E você acredita, doutora, que essa revisão que está sendo proposta, que está sendo feita, ela seria uma revisão universal, digamos assim, ou cada país adotaria a sua forma de fazer essa medição, essa aferição? Como é que seria isso? A medição da composição corporal ela é universal, né? Você vai ter os aparelhos, né, que são considerados os melhores para fazer essa medida, e os índices são os mesmos no mundo inteiro, para você considerar mais ou menos gordura. A gente tem algumas diferenças, por exemplo, nos países asiáticos, né? O índice de gordura visceral é um pouco diferente. A gente não tem um padrão exato do brasileiro, a gente acaba usando o índice universal, mas eu acho que isso não empobrece o nosso diagnóstico de obesidade. Mas eu acho que a importância desse estudo é você documentar, né, tudo que você deveria fazer para classificar a obesidade, talvez com isso a gente consiga melhorar as políticas públicas, né? Eu sou uma das coordenadoras da ONG Obesidade Brasil, e a gente está com um projeto de lei aí no Rio Grande do Sul para colocar, né, a aferição do IMC em todos os atendimentos, porque isso não é feito hoje, então isso não é medido, não é colocado, e muitas vezes você fica sem encaminhar essa pessoa para um atendimento. E aí ela acaba, por exemplo, não tendo o tratamento correto, o acesso à medicação correta, principalmente quando a gente fala em SUS, né, doutora? Sim, exatamente, né? Mas isso não é só no sistema público que acontece, tá? Mesmo em hospitais privados, muitas vezes você não pesa a pessoa, não mede, você não tem o cálculo do índice de massa corporal também. Então é difícil às vezes a gente saber, por exemplo, quantas pessoas com obesidade estão internadas. A gente tem às vezes alguns trabalhos falando dos desnutridos, mas a gente não tem da obesidade. Então, a gente pega um trabalho novo, né, falando aí do IMC, de medidas, mas às vezes a gente não tem coisas básicas, né, até uma balança para pesar essas pessoas, uma balança para que faça aferição de pesos acima de 200 quilos, por exemplo, é uma balança especial, e não tem em todos os locais, por exemplo. Complicado, que dirá então acesso a exames também, né, doutora? Eu ia lhe perguntar outra coisa que esse estudo propõe, duas nomenclaturas que eu acho que é importante a gente explicar para quem nos acompanha, que é a obesidade clínica e pré-clínica. Explica para a gente, doutora, o que é essa obesidade clínica, pré-clínica, em que elas se diferenciam e como é que seria o tratamento para cada uma também? Então, essa obesidade pré-clínica, você pega a classificação aí abaixo do índice de massa corporal 30, que seria um sobrepeso, e essa pessoa tem mais gordura corporal. Então, eu já vou ter uma preocupação com essa pessoa, né, em termos de pensar, de não deixá-la chegar na obesidade, por exemplo. E no caso da obesidade clínica, são as pessoas que têm o excesso de gordura e também têm bastante sinais e sintomas ligados a obesidade, né? Seriam as comorbidades que a gente chama. Porque a obesidade, ela é uma doença crônica que está associada a outras doenças. Então, por exemplo, pressão alta, diabetes, gordura no fígado, risco de câncer, problemas de dores articulares, dores musculares, dores ósseas, dor de cabeça, existe uma enxaqueca ligada à obesidade, depressão, a gente tem também essa associação, gota, por exemplo, problemas respiratórios, cardíacos. Então, uma pessoa que não teria nenhuma dessas comorbidades, ela entraria, né, com excesso de gordura e sobrepeso, entraria nessa obesidade pré-clínica, e quem tem já alguma dessas comorbidades nessa obesidade que a gente chama de obesidade clínica, né? Lembrando que as duas têm excesso de gordura. Perfeito. Doutora, já que você entrou nesse assunto, vamos conversar um pouquinho mais então sobre essa questão da obesidade, fazer esse alerta também para quem nos acompanha, porque realmente é uma crescente, você trouxe aí a projeção, os dados que a gente tem hoje, a projeção que a gente deve ter, se eu não me engano, até 2035, quer dizer, os números, infelizmente, só indicam um aumento e não uma queda, né? A gente tem hoje o home office, a gente tem as pessoas muito mais tempo sentadas, trabalhando no celular. Queria lhe perguntar, o que você vê que acaba aí causando esse aumento, além, obviamente, né, doutora, de uma alimentação empobrecida em frutas, verduras, enfim, as pessoas não se alimentam muito bem, mas o que mais, hoje em dia, falando de hoje, 2025, o que causa obesidade na população?
Então, a obesidade ela é uma doença que tem várias causas. Então, a gente tem as tendências familiares, a gente tem os hábitos alimentares, né, que infelizmente no Brasil aí todas as pesquisas têm mostrado que nós consumimos cada vez menos fibras, isso inclui, né, frutas, verduras, legumes, produtos integrais. Nós estamos cada vez mais sedentários. Não é só praticar atividade física, né? Atividade diária. Então a gente faz muito pouco. Hoje eu mexo o dedo, eu consigo resolver muita coisa, não preciso nem me levantar. Isso só vai piorar, né? Daqui a pouco a gente não precisa mexer o dedo, a gente só fala, né? Então a gente não vai ter movimentação. Tem estudos interessantes, você começou o programa falando da temperatura, né? Aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo, também está terrível. A alteração climática também leva à obesidade, né? Fatores psicológicos. Então, assim, é uma série de coisas que você tem que levam a isso. Mas o sedentarismo é super importante, né? Principalmente na prevenção, né? De você tentar, né, ter um gasto calórico maior. E a alimentação é fundamental, né? Tanto o exercício quanto a alimentação são bases para o tratamento da obesidade. Não são suficientes, mas são bases para isso. E você fala de São Paulo, doutora, eu falo aqui do Rio Grande do Sul, você tem esse conhecimento na área, né? Também em relação a outras cidades e outros estados. Se a gente for fazer um recorte por estado, qual é o estado hoje do Brasil que apresenta esse maior índice de obesidade? Olha, a gente tem estados muito próximos, mas região sul e sudeste são as regiões que têm bastante obesidade, mas ela está bem difundida no país todo, né? Então, assim, Tocantins, né, no caso Palmas, acho que é uma das capitais com menos obesidade que a gente tem, mas nos estados do sul e sudeste a gente tem bastante, mas não que não tenha no norte e nordeste. Infelizmente está difundido aí no país todo, né? E a idade, doutora, e também o gênero, mais homens, mais mulheres, o que a gente tem visto hoje? Eu tenho percebido também muitas crianças obesas, né? Crianças ali na faixa dos 4, 5 anos, crianças já realmente com sobrepeso, né? Não é apenas aquela criança fofinha, é uma criança que sim, já apresenta um sobrepeso preocupante. Então, se a gente for falar de gênero e de idade também, qual é o recorte que a gente pode fazer? Então, a gente ainda tem mais obesidade em adultos, né? Então, a partir aí dos 18 anos, a gente tem uma incidência maior, mas isso está aumentando muito nas crianças. E aí, a criança que tem obesidade, ela tende a ter a obesidade na idade adulta. É mais comum nas mulheres, né? Hoje a gente tem cerca aí de 30%, né, das pessoas com obesidade sendo mulheres e os homens cerca de 23%, mas você tinha muito menos homens antigamente do que hoje. Então, esse número tem se aproximado. Talvez em 2035 a gente tenha a mesma proporção de homens e mulheres. Então, isso é muito importante. Antigamente, por exemplo, nós não tínhamos pessoas idosas, né, acima de 60 anos com obesidade. Hoje nós temos também. Então, assim, a obesidade está pegando todos os gêneros, todas as faixas etárias, mas na infância eu acredito que a gente ainda consiga prevenir para esse adulto não ter obesidade. Eu acho que é muito importante, né? A política pública, a prevenção, né? A escola para ensinar sobre hábitos saudáveis. Com certeza, e muitas vezes os pais também, né? Porque os próprios pais acabam oferecendo alimentos, enfim, hábitos que a gente sabe que acabam prejudicando essas crianças, né? Não é raro a gente ver. Doutora Andréia Pereira, nutróloga, muito obrigada pela tua participação ao vivo com a gente. Doutora, seja bem-vinda outras vezes. Agradeço muito. E eu queria mandar um beijo aí para minha família do Rio Grande do Sul, a família Pereira, que está em Canguçu, Pelotas, Venâncio Aires e Porto Alegre. Tá certo, tá dado o recado. Até mais, doutora. Obrigada, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.